Se você acha que estudar é só coisa de quem está na faculdade, talvez seja a hora de rever esse conceito. Hoje no podcast Educação do Amanhã, a gente vai falar sobre educação continuada. O que é, por que ela é essencial no mercado de trabalho atual e como ela pode transformar a sua trajetória profissional, seja para crescer na área em que você já atua ou para fazer uma virada de carreira. O podcast Educação do Amanhã vem na parceria de Unicinos. Na Unicinos, você é o protagonista da sua própria trajetória. Com cursos de graduação conectados com o mercado de trabalho atual, você tem uma infraestrutura completa e tecnológica para os seus estudos. Conheça os campi de Porto Alegre e de São Leopoldo e venha estudar na 4ª melhor universidade privada do Brasil. Unicinos, nossa sala de aula é o mundo. Na produção estão comigo Rafaela Kinevitz e na operação de áudio e vídeo o Leandro Carvalho. E hoje eu recebo o professor Eduardo Senise, que é diretor de educação continuada da Unicinos, e a professora Victoria Kern, que é gerente de desenvolvimento de produtos da diretoria de educação continuada da Unicinos. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda de volta. Obrigada. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Vamos começar conceituando o que é exatamente educação continuada? Porque eu tenho a memória de quando eu era estudante da escola pública, né, do ensino médio, ensino fundamental, que de vez em quando não tinha aula para os professores terem educação continuada. É mais ou menos por aí que funciona? É um tipo, né? A educação continuada promovida, nesse caso, para os docentes, ela é uma atividade importante, né, para que eles continuem qualificando sua própria aula e podendo ministrar um curso melhor, né? Mas a educação continuada, ela tem a ver modernamente com a ideia de que você precisa se manter sempre atualizado. Então, à medida que a gente vive num mundo com uma transformação digital muito impactante, com uma revolução de informações sempre muito acelerada, você precisa estar sempre se atualizando para poder se manter antenado com as questões mais importantes do mercado de trabalho e competitivo em relação à sua expectativa de crescimento profissional. Eu acho que também tem uma visão que vai crescendo cada vez mais a gente falar sobre isso, principalmente porque a gente tá rompendo com alguns padrões que era a gente ter aquela carreira linear, né, em que é estudar, trabalhar, aposentar, né, e agora a gente tem uma carreira que dura muito mais tempo e eu não preciso necessariamente decidir exatamente o que eu vou fazer, né, e que conhecimentos eu vou ter no início da minha carreira, e sim, entendendo que ela vai durar mais tempo, eu vou me atualizando, vou pensando em outros caminhos também, e eu posso usar a educação continuada para pensar em outros rumos, né? E não precisar seguir o script que foi dado lá no início, que não vem mais fazendo sentido ultimamente, né? Então... Realmente. O quanto a educação continuada conversa com o conceito que no inglês fica chique de long life learning. Boa. Essa ideia de lifelong learning, ela é muito impactante no sentido da amplitude que ela traz, né? Então, ela faz com que a gente pense em que a educação ela não se dá apenas pelos meios formais, né? Então, num momento como esse, em que muito provavelmente as pessoas estão ouvindo o nosso bate-papo no podcast, esse também é um momento de aprendizado ao longo da vida. Então, acho que é importante essa distinção, né? A educação continuada, ela muitas vezes ela está ligada à estrutura formal educacional, que é muito importante, porque traz prerrogativas de credenciais, né? Enfim, um certificado de pós, uma tese de doutorado, né? É uma graduação, mas apesar disso tudo ser muito importante, isso não basta ao longo da carreira da gente, né? Então, existem momentos como esse aqui em que a gente também aprende e também se qualifica na nossa jornada, né? Eu acho que tem também uma liberdade de poder escolher, né, o que vai, o lifelong learning, tu vai ter várias formas de aprendizado que tu pode ir escolhendo conforme tua carreira e conforme, né, o que for fazendo sentido pra ti, assim. Mas acho que tem coisas, acho que se relaciona à educação continuada, quando eu vejo, pelo menos na minha visão, é uma coisa um pouco mais formal do que só pílulas de conhecimento, assim, né, acho que agrega, sim, tu pode estar aprendendo com podcast, tu pode aprender com um vídeo de 3 minutos no YouTube ou no TikTok, que for, mas eu acho que a educação continuada também tem um viés de formalização desse conhecimento para tu ter um diploma, para tu ter uma certificação que te dá uma validação, né, de aprendizado do que, sim, eu não tenho como dizer que eu não aprendi talvez uma das grandes coisas da minha vida vendo um vídeo ou lendo um livro, né, mas essa formalização por meio da educação continuada é muito bom para esse crescimento de carreira, enfim, e também tem um aprendizado um pouco mais
acho que consistente e sólido, assim, né? Eu tenho muito acesso à informação, eu tenho muitas opções de aprendizado, né? Mas às vezes a gente precisa de um guia, de uma certificação de que aquele aprendizado vai ser válido para a trajetória que a gente escolher, né? Acho que, de certa forma, também uma curadoria, né? Uma curadoria, Perfeito. exatamente. Num mundo onde existe tanta informação e ela está disponível em tantas mídias diferentes, é muito importante que você se associe a instituições de ensino, né, a lugares que possam efetivamente fazer uma curadoria daquilo que é relevante, porque senão existe uma dispersão que é natural, e aí talvez você esteja dedicando muito tempo e muita energia a um tema que não necessariamente vai ser importante para o seu desenvolvimento profissional, vai ser importante para aquilo que você vai trabalhar na sua empresa, né? Então esse tema da curadoria realmente é muito significativo. Falando sobre você escolher o que vai ser importante, como que a gente escolhe uma formação que realmente gere um impacto na nossa carreira, assim? Ela é uma escolha mais subjetiva? Ela é uma escolha que a gente pode, sei lá, se basear em dados? Como que um profissional pode chegar e pensar assim, não, beleza, eu vou fazer uma pós, ou eu vou fazer um curso livre, ou eu vou investir num mestrado? Como que ele pode formular isso com ele mesmo? Claro. Ou talvez fazer tudo isso em momentos diferentes mais da um sua pouco. vida e carreira, né? É bem por aí. Olha, em educação continuada, né, as últimas pesquisas mostram que normalmente você procura uma pós-graduação ou um curso para depois da sua graduação por normalmente um de 3 motivos. Ou você quer atuar numa área diferente da que você se formou na graduação, ou você quer um aumento de salário ou promoção, ou eventualmente você quer empreender, você quer abrir o seu próprio negócio. Então, de maneira geral, se você pensar o que tem em comum dentro dessas 3 motivações, né? Você está, de maneira geral, quando você está buscando educação continuada, você está buscando uma melhoria na sua trabalhabilidade. Como é que eu me coloco no mercado de trabalho numa maneira superior, mais qualificada do que eu estava antes de entrar nesse curso ou começar nessa jornada? E eu acho que esse é o ponto principal e crucial para que você tome uma boa decisão de o que fazer na sua educação continuada, né? Enfim, poder olhar para um curso e pensar, poxa vida, ao término dessa jornada aqui, eu vou ter um arsenal de ferramentas, de competências, de habilidades, de conhecimentos que vão me fazer ter uma condição de trabalho melhor, eu vou conseguir provavelmente ter o conhecimento necessário para aquela promoção, para aquele novo emprego, para abrir o meu negócio. Eu acho que esse é um critério bastante importante e bem tangível, né, para a gente conseguir ajudar o pessoal que está pensando em estudar, como pode direcionar esse estudo. Eu acho que isso tem muito a ver também com o básico, mas de autoconhecimento, né? Então, entender muito bem o que tu quer pra tua vida, o que é sucesso pra ti, qual o teu propósito, né? Então, se eu souber... Porque eu posso me decepcionar nessa jornada, escolher uma pós-graduação e não vai servir pra mim, mas eu não sabia qual era o objetivo que eu tinha com aquilo, né? Então, talvez um curta duração vai ser um estratégico que eu quero desenvolver tal habilidade pra crescer na trajetória que eu já tô. Mas não, eu quero mudar de carreira. Então, eu vou começar e ver quais são as opções que eu tenho pra mudar de carreira. Não, eu quero ter uma promoção. Então, tu tem que definir qual que é, como o Edu falou, assim, o objetivo que faz sentido pra teu momento de vida. E para isso, a gente tem que se conhecer e entender quais caminhos fazem sentido, né? Que sempre vai permear por um bom autoconhecimento e depois avaliar as opções que a gente tem que fazem sentido, né? Mas você sabe, né, Vicky, que esse momento do autoconhecimento, ele também faz parte da educação continuada. Exatamente. Também, então, é até muito interessante como a gente tem pensado muito sobre isso e conversado a respeito, né? Sobre como é significativo você, inclusive, inserir uma disciplina de orientação de carreira, você conseguir ajudar, de fato, a pessoa a descobrir o que ela quer, né, efetivamente para o seu momento de vida e carreira e como que a gente consegue potencializar essas fortalezas que talvez ela tenha e direcioná-la, né? Porque acho que nesse momento de transição e de mudança, de ampliar conhecimento, o que tu vai precisar é conhecimento e networking, né? E outras conexões e rede, e muitas vezes numa universidade, né? Que já falando da própria ensino e do que a gente vem desenhando é isso, né? Tu vai estar num ambiente que proporciona o que tu mais vai precisar para fazer uma transição, mudar de carreira ou de rumo ali, de conhecimento, né? É ter networking, é conhecer gente que já tá operando ali e entender que conhecimentos básicos que tu vai precisar para
para essa nova jornada, assim. Então, acho que tem lugares que tem uma visão mais ampla para isso, né? Eu já ia justamente pegar esse gancho, assim, para além do autoconhecimento, o papel que essas soft skills têm nesse processo de educação continuada, de aprendizagem contínua e de também saber fazer as suas escolhas de carreira, né? Sim. Sem dúvida. Eu acho que essa pergunta ela é bárbara, porque ela é muito contemporânea, né? Então, eu penso, quando eu comecei as minhas formações de educação continuada, quase no século passado, os paradigmas de trabalho eram outros, né? Então, hoje a gente vive um momento de inteligência artificial, de transformação digital, de robótica, onde muito provavelmente uma série de saberes que eram muito importantes na época que eu comecei a minha jornada, hoje em dia eles são desimportantes, porque a inteligência artificial ela faz aquilo de maneira muito mais estruturada e melhor do que a gente. Então, hoje, um curso de educação continuada, um curso de pós-graduação, ele tem muito mais a ver com os soft skills, ou como eu talvez acho que até mais bacana, com as habilidades humanas, de dizer, né? Então, para fazer uma planilha, para fazer uma coisa muito mecânica, operacional, provavelmente o computador vai fazer melhor do que a gente. Agora, a gente vai continuar precisando, talvez mais do que nunca, da habilidade de negociar, de se comunicar bem, de fazer uma boa gestão de conflitos, de argumentar, de lidar com pressão, de tomar decisão com base em dados e entender que dados são relevantes e que dados não são, que dados são verdadeiros e que dados não são. Todas essas são habilidades humanas, ditas soft skills ou human skills, que a gente precisa fortalecer demais ao longo da pós-graduação ou da educação continuada, porque, de maneira geral, na graduação, por força de atividade regulatória importante do MEC, os cursos eles são bem técnicos, né? Então, o médico, o profissional da tecnologia, ou mesmo, muitas vezes, o profissional da área de gestão, ele sai com um arsenal de competências bem limitado. E aí, muitas vezes, quando ele quer se desenvolver ao longo da carreira, ele precisa, né, absorver outras habilidades. E aí, é nesse ponto que essas habilidades humanas, elas têm uma conexão muito importante com a pós-graduação, com a educação continuada, né? E esse tipo de competência, que a gente vê, né, no lifelong learning, quando a gente vê, normalmente as pessoas querem, e a gente quer também, não vou botar, aprender rápido, consumir conteúdo rápido. E esse tipo de competência a gente não desenvolve rápido, não é uma coisa que a gente consome em um vídeo de 30 minutos, de 3 minutos, né, ou de 30, mas, e a gente acredita muito nesse caminho, acho que tem muita gente que discute, vale a pena até hoje fazer graduação, né, então, pós-graduação, investir numa pós-graduação em vez de eu consumir um conteúdo rápido ali em algum lugar que vai me dar esse conhecimento. Esse tipo de competência a gente não desenvolve assim rápido. E eu acho que é aí que tá o valor da gente investir em educação continuada de uma forma mais longa. Eu falo para meus alunos também, gente, educação é difícil aprender, dói. E é assim que a gente aprende, é assim que a gente desenvolve, né? É tendo que estar numa sala de aula e aceitar a ideia do colega, né? Ter que ter resiliência em aturar algumas coisas, né? Então a gente usa esses espaços para ser laboratório para desenvolver essas competências que, na verdade, é o que mais a gente precisa em todas as profissões, né? Esse tipo de resiliência e não tanto conhecimento técnico. Então, acho que essa parte dessas competências é a gente entender que as soft skills, por mais que sejam batidas, todo mundo fala sobre isso, é difícil de desenvolver. E por isso que uma educação um pouco mais longa, não em pílulas, às vezes, de conhecimento, que também são válidos, eu acho que tem muito valor na sociedade hoje, no mercado que a gente está construindo. Porque, que nem o Edu falou, aí outras tecnologias vão vir e vão suprir essas partes técnicas. Mas esse tipo de competência que a gente desenvolve, a gente não... Ela vai ficar para sempre com a gente na vida. Não vai ter tecnologia que vai substituir esse tipo de competência. Tu ser resiliente, saber trabalhar em equipe, né? Tu saber analisar por meio de dados, entender tomada de decisão baseada em dados, né? Cada vez mais tu vai ter mais dados, cada vez tu vai ter mais informação. Como que eu organizo isso e tomo uma decisão pertinente? Né? Isso só, resolução de problemas complexos, análise crítica, é as coisas que a gente mais precisa e que são desenvolvidas com o tempo, com uma troca entre, né, os colegas, entre o professor, e infelizmente a gente não desenvolve. Eu adoraria que a gente desenvolvesse, mas não rapidamente com pílulas de conteúdo, né? Então acho que tem esses valores agregados quando a gente escolhe o caminho que a gente vai seguir, o que a gente quer se desenvolver, né? O que o mercado está precisando. Talvez do mesmo jeito que ninguém acredita que se você chegar na academia essa semana e treinar muito forte, em uma semana você vai ter resultado, né? Com a educação também
quando ela é de qualidade, ela precisa de tempo, né? Precisa de reflexão, precisa de troca, né? Então, acho que é uma reflexão importante esse ponto que a Vicky está trazendo. A gente está falando sobre soft skills, comportamento, autoconhecimento, e eu acho que todos esses temas passam muito por essa ideia de educação continuada, mas falando também um pouco mais sobre transição de carreira, e eu acho que também um pouco mais sobre quem está querendo se especializar, é que eu acho que também é uma coisa muito do ser humano ter medo de mudar. Assim, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, sobre como esse medo da mudança aparece, como vocês tentam trabalhar isso, se existe como trabalhar, ou se é dizendo assim pro querido, vai pra psicóloga, sabe? Porque eu sou essa pessoa que já mudou de carreira algumas vezes, né, mas aí eu acho que é o meu mapa astral, assim, que é muito característico da minha personalidade, mas eu brinco, eu comecei trabalhando em jornal impresso, né, e transicionei de carreira, fui pra gastronomia, fui pra rádio, vim pro digital, então eu já passei em 15 anos de carreira, que é um período muito curto, assim. Mas e aí quando eu falo, as pessoas veem, nossa, porque você é corajosa. E eu falo, não, eu acho que eu sou maluca mesmo, mas tudo bem. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa resistência à mudança, porque eu também acho que é uma coisa muito natural do ser humano, ter medo de mudar. Sim. Dificilmente uma pessoa acorda numa segunda-feira de manhã pensando assim, nossa, eu tô muito afim de fazer tudo diferente, de iniciar uma nova jornada completamente fora da minha zona de conforto. Mas até porque talvez esse seja um pensamento muito associado a um paradigma do passado, como a Vicky comentou, né? Muitos dos modelos de sucesso profissional, eles estavam associados a estudar numa determinada graduação, eventualmente fazer um concurso público ou passar por uma grande empresa, ter estabilidade, fazer uma jornada até a aposentadoria. Agora, à medida que a gente vivencia esse novo modelo, né, de sociedade, em que a gente muito provavelmente vai viver muito mais tempo, né, vai ter muito impacto de tecnologia em N momentos da nossa carreira, a gente muito provavelmente vai ter que transicionar de profissões, né, 2, 3, 4, 5, 10 vezes ao longo da jornada. E isso é muito rico, porque conhecimento não ocupa espaço, né? Então a gente vai angariando saberes que muito provavelmente algumas das competências que você desenvolveu ao longo da gastronomia, da rádio, todas elas você usa, né, em maior ou menor grau até hoje, não é verdade? Eu acho que é exatamente por aí. Então, assim, esse ponto passa pelo autoconhecimento, sim, mas a respeito da vontade de mudar, eu acho que a gente pode compartilhar um outro tema, assim, de maneira bem pragmática, que é o seguinte. De maneira geral, quem faz uma graduação, qualquer que seja ela, ganha muitas vezes, segundo a última fonte, eu não me recordo bem exatamente o número, mas é alguma coisa na ordem de 150% a mais do que quem não tem ensino superior. E quem faz uma pós-graduação chega a ganhar 200 a 250 vezes, né, 250% mais. Então, assim, são números muito impactantes, né? 150% a mais, 250% a mais. A gente vive num país em que muitas das pessoas estão lutando com dificuldade, então, além de não ocupar espaço, né, o conhecimento ele ajuda muito a alavancar a oportunidade de carreira. Então, talvez esse seja um estímulo assim, importante para aqueles que estão na dúvida se deveriam ou não estudar. E fazer essa transição, né, e ter coragem disso. Eu penso muito que tem o lado todo do mercado que constantemente vai estar mudando e a gente vai ter que se adaptar, mas também tem um lado nosso enquanto sociedade que é justamente desses scripts, né? Essa ideia que a gente já vem questionando há muito tempo, mas é sério que com 20 anos, 17 anos, tu vai decidir o que tu vai fazer o resto da tua vida. Antes a carreira durava 30 anos, né? Quando? Agora dura 50 ou mais, né? Então, assim, é sério que tu vai com 20 anos, com a cabeça que tu tem 20 anos, decidir, é isso e eu não vou mudar nunca mais, né? E aí a gente fez em várias esferas, tanto o que era o ritmo da vida, né? Tu vai namorar, casar, ter filho, ser avó, né? A gente tá questionando todos esses scripts. Agora também, é sério que eu não vou estudar, encontrar estabilidade e aposentar. Não, tenho múltiplas carreiras, eu posso seguir múltiplos caminhos, então também é uma esfera de liberdade, da gente poder se libertar dessas amarras e pensar, não preciso, não quer dizer que com 20 anos eu tenho que seguir exatamente, né, o que eu tava pensando em fazer ali, e agora passa mais 20, muda. Tu tem mais 20, 30 anos de carreira pela frente, né? Então a gente tem
uma esfera também pessoal e de propósito que a gente tem mais liberdade para isso, óbvio, tem todas as questões financeiras que isso acarreta, então que sorte, né, de quem tem essa liberdade de poder fazer isso, mas é a gente olhar com menos seriedade, assim, acho que de todo o caminho que a gente seguiu deu certo até aqui, então vamos começar de novo, sabe, acho que tem esses caminhos. E se eu fosse dar dica pra quem muda, não tem nada que me inspira mais do que ver outras pessoas que mudaram e procurar outras histórias de pessoas empreendedoras que mudaram a vida em relação a isso. E tem muitas, né? Se a gente parar pra conversar, a gente vai vendo, ou mesmo dentro de um curso, tu acaba tendo colegas que estão na mesma posição que tu. E aí dá um alívio, porque tu pensa, tá, tem mais gente nesse barco, né? Então acho que pra mudança, tu encontrar rede e outras pessoas que fizeram esse movimento é muito bom. E aí, que nem a gente falou, em espaços que vão te dar essas possibilidades, assim. Perfeito. Para a gente encaminhar para o final, eu queria que a gente fizesse quase que um servição, assim, de dicas práticas, assim, sabe? Estou pensando em me especializar em algo que já é da minha carreira. Qual é o caminho? Perfeito. Se a sua visão é, por exemplo, eu sou um profissional de tecnologia e quero me aprofundar nessa área porque a atualização nesse segmento é muito constante, muito provavelmente você vai ter uma série de capacitações e qualificações e certificações que você vai poder seguir, né? Da saúde, da mesma maneira e assim por diante. Mas se para além disso você precisa da certificação, da qualificação com diploma, com certificado, eu acho que é absolutamente necessário que você procure boas instituições de ensino que tenham, né, notoriamente colocado bons profissionais no mercado, porque assim a sua possibilidade de errar é bem menor, né? Eu também, não é porque a gente está aqui representando a Unicinos, assim, mas eu acredito muito que a educação é a maior ferramenta que a gente tem de transformação social, profissional e pessoal, né? E a gente investir em quem há tempo já vem lidando com a educação de uma maneira sólida, assim, né? A gente poder ver caminhos por meio de quem já tá nessa área, né? Entender que possibilidades tem nessas universidades, esses espaços que são mais sólidos, pode nos ajudar a dar um norte pra onde seguir, ou buscar também pessoas que são inspiração pra gente, né? Aquilo do objetivo, entender o que eu quero. Eu quero só adquirir um conhecimento para ganhar uma promoção, ou eu quero a longo prazo chegar em tal lugar. Se eu quero chegar até lugar, quem já chegou, por onde passou, que instituições ajudaram nesse caminho, que caminhos essas pessoas seguiram, assim, então acho que... Tá, e se eu tô assistindo esse podcast, eu tô pensando em mudar de carreira, e aí? Qual é o caminho? Vai pra terapia? Não, tô brincando. Não, tô brincando. Eu acho que dá pra pensar áreas de interesse e ver que caminhos formais ali, primeiro em nível de conhecimento, tu precisa pra adquirir, né, pra entrar nessa carreira. Então, que formações básicas eu preciso pra entrar ali, né, que conhecimentos eu preciso e que rede de pessoas estão envolvidas com aquilo. Acho que seriam os primeiros passos, assim, de eu entender o que formalmente é obrigatório e quem tá nesse núcleo pra eu entender como que é essa profissão, se faz sentido, né, entender a realidade daquele dia a dia, assim. E acho que muitas vezes o que você vai precisar é de um idioma que você não domina, de uma competência que você ainda não desenvolveu, ou mesmo se você não sabe nada a respeito daquilo, é muito importante você achar alguém que consiga te mentorar, te dar uma dica, né, te abrir um pouco dos caminhos, até para eventualmente você vivenciar um pouco mais daquele sonho e saber se realmente é um bom direcionamento para sua carreira, né? Então, acho que se aproximar dessas redes, como a Vicky falou, é absolutamente importante, porque assim você faz uma pequena degustação, um test drive, né? Começa a conversar com o pessoal antes de efetivamente fazer um shift de carreira, talvez não seja exatamente isso que você quer, né? Pode ser uma coisa gradual, né? Não precisa ser de uma hora para outra, né? Tu pode ir estudando uma outra área enquanto tu tá na tua, e aí tu vai aprendendo sobre isso enquanto tu não largou completamente a outra área, né? Acho que essa é o modelo mais esse foi o caminho que eu fiz, inclusive, porque eu trabalhava no jornal, fazia faculdade de gastronomia, no meio do caminho eu ia fazendo estágio, trabalho, job, freela, serviço voluntário, qualquer coisa que ia me colocando na cozinha pra ir medindo a temperatura, sentindo se era isso que eu queria fazer até o momento, porque também assim, né, eu acho que uma dica importante pra quem pensa em fazer uma transição de carreira é que tem que se organizar financeiramente, né, acho que a gente tá falando assim com adultos e é importante, a não ser que você seja, sei lá, herdeiro, que você tenha nascido, né, em berço de ouro, você precisa se preparar também financeiramente pra entender que o começo de uma nova carreira vai ser como o começo da tua primeira carreira,
né, com um pouquinho mais de experiência, assim. Perfeito. E existe um consumo de recursos das mais variadas formas, né? A questão financeira e um consumo de energia de também. Tempo, de energia, não é exato. verdade? Então, assim, é bom que, como você bem disse, já que estamos falando com adultos, né? Assim, que ninguém se engane, né? Assim, isso não tá longe de ser fácil, né? Então, esse seu ponto é absolutamente importante. E fazer como tu fez, assim, né? Porque tu não bota tanta pressão nessa escolha. Porque tu não tá largando tudo, né? E eu acho que isso é muito importante. Tu poder viver essa escolha, entender com calma e não achar que é uma coisa que tu tá largando de uma vida pra outra e acabou, né? Se der errado, tô apostando toda a minha vida naquilo, assim. Acho que cada vez, eu boto muita fé nisso, assim, que a gente vai viver isso com mais naturalidade. Porque justamente eu não vou viver 50 anos da minha vida fazendo a mesma coisa. Eu acredito, vai ser cada vez mais raro a gente encontrar pessoas disso, fazendo isso, né? Vai ser natural a gente fazer essas transições e não botar tanta pressão nessa escolha, se organizar financeiramente para poder viver ela de corpo e alma, entendendo se aquilo faz sentido ou não, porque senão a gente entra num buraco que pode complicar, né? Porque tu tá botando muita pressão naquela mudança, vai mudar a minha vida. Não, vai aos poucos, né? E vai construindo. E até porque se quiser depois voltar também, tem pra onde voltar, exatamente. né? Muito bom. Gente, eu quero fazer o tema de casa agora. Eu deixei vocês aí, a gente foi falando, foi pensando, mas agora eu quero que vocês compartilhem dicas de um livro, uma série, um filme, qualquer coisa que vocês queiram recomendar aí pra quem está nos assistindo. Muito bem. Edu, vou dar tempo pra tu pensar em livros e filmes, tá? Eu vou usar minhas estratégias. Eu amo conversar com pessoas. Então, esse fim de semana mesmo eu conversei com uma mulher que fez transição de carreira e eu acho que não tem nada mais inspirador do que tu buscar histórias reais que fizeram isso, assim, sabe? E então eu acho que é muito legal a gente buscando na nossa volta, e se eu fosse dar uma dica, busca na tua volta quem fez uma transição, quem apostou numa educação continuada pra crescer no trabalho, né, no que for. O que aconteceu na vida dessas pessoas? Então eu buscaria exemplos inspiradores na tua volta e depois ir ampliando, assim. E participar também de eventos, eu acho que são fora da... Se tu tá planejando uma transição de carreira, vai em eventos que tu não iria, de outras áreas. Vai ver cursos, experimenta, né? Conversa com pessoas de áreas que tu não tá comum, assim. Então essa moça que eu tava conversando, ela era da microbiologia e ela foi num evento de franquias. E ela se apaixonou por uma franquia e desejou empreender, fez uma pós-graduação de gestão e aí tá empreendendo e tá vivendo o negócio da vida dela, assim, né? Então é muito bacana de tu ver que E ela disse, olha, eu fui num evento que eu vi e eu pensei, cara, quer saber, talvez ali me dê alguma inspiração. Então se abrir pro novo e buscar histórias inspiradoras na tua volta, eu acho que seria o que eu daria de dica. Perfeito. Bacana demais. A minha dica seria procura a gente na Unicinos, mas para além dessa, eu acho que a gente pode recomendar alguns livros. Eu gosto muito de um que eu li recentemente, de um autor chinês chamado Kai-Fu Lee. Ele é ex-executivo da Google e da Microsoft e ele fala sobre inteligência artificial e o impacto dela nos empregos de hoje. Eu acho que tem bastante a ver com a nossa conversa. Eu acho que tem um outro também que é bastante legal, que chama Lifelong Learners, que é do Conrado Schonhauer, que é um brasileiro lá de São Paulo também, que fala muito sobre esses temas que a gente conversou hoje. Acho que vale a pena, são duas boas leituras. Perfeito, eu quero agradecer a presença de vocês nessa conversa, espero que ela inspire muita gente a continuar aprendendo por aí ou a também fazer suas mudanças de carreira com muita coragem e leveza também, que é importante nesse processo, né? Bacana, nós que agradecemos. Obrigada, Lari, adoramos. Gente, tô encerrando a Educação do Amanhã, mas você fica ligado que na Rádio Gaúcha, no Gaúcha Hoje, toda segunda-feira tem dica pra você, junto com a Unicinos lá na programação. E no mês que vem a gente volta com mais um episódio por aqui. Beijos, tchau!